A Petrobras acredita em toda a tecnologia que aponte para um futuro melhor. Robôs que chegam em lugares impossíveis, a Petrobras tem. Supercomputadores e inteligência artificial com respostas instantâneas, também usamos. Realidade virtual para aumentar a eficiência, tudo isso está na Petrobras. Porque assim, com tanta inovação, seremos ainda melhores para você. Ao longo dessa série, a gente tem visto que as novas gerações são os nativos digitais, aquelas pessoas que já nascem com a internet. Como que a gente faz para que eles possam aprender? Pergunta que eu faço para vocês: quem aqui teve que decorar a tabuada? Pois é, né? Se todo mundo teve que decorar a tabuada, vocês não aprenderam matemática, né? É natural. E por que a gente teve que decorar a tabuada se ela não ensina matemática? A educação que a gente teve e que a gente tem ainda hoje em dia, ela está em transformação, foi uma educação baseada no século passado. E o século passado, ele primava por isso. Ele primava por quê? Que você decorasse as coisas, ao invés de aprender. É como se eu tivesse, por exemplo, vamos aprender inglês, vou te ensinar inglês e eu vou falar para você decorar, por exemplo, 70 frases e 300 palavras. Você vai sair falando inglês se você decorar tudo isso? Não, né? Você pode até se virar um pouquinho, mas você não vai raciocinar em inglês. Então, de novo, as pessoas aqui hoje não raciocinam em matemática porque não aprenderam o porquê da matemática. E se acha que eu estou enganado, é simples. Qual que é a fórmula de Bhaskara? E você que lembrou da fórmula de Bhaskara, para que ela serve? E se você pegar uma fábrica, o que ela tem de ponto principal? Ela tem a linha de produção. Imagina que assim, eu tenho que fazer um sapato, e no momento que eu vou fazer um sapato, né, antigamente, vai lá na Idade Média, você tinha que desenvolver o sapato inteiro, você era um artesão, então você tinha que pensar no sapato, como ele ia funcionar, aquela pessoa que ia usar aquele sapato, e você criava o sapato inteiro. Só que tinha poucos artesãos. Na Revolução Industrial, eu tenho que fazer um sapato para milhões de pessoas. Não consigo ter esses artesãos construindo isso. Então o que eu faço? Monto a linha de produção. Na linha de produção eu coloco cada pessoa responsável por um pedaço da tarefa. Então eu tenho uma pessoa que só cola a sola do sapato. A outra pessoa que só coloca o cadarço. Outra pessoa só costura. E essa pessoa vai passar o resto da vida fazendo isso. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, elas não podem errar, não é verdade? Imagina, se você erra durante esse processo, toda a produção sai errada. Se uma pessoa errar, você perde toda a produção. Então o que acontece? Quando a gente olha esses preceitos, isso aconteceu. Então na escola, o que a gente fazia? Você tinha que decorar a tabuada. Porque quem decora é bom na linha de produção, porque você precisa fazer um trabalho repetitivo. Então decorar é um bom trabalho repetitivo para isso. Você não pode errar. Por isso que a prova vale de 0 a 10, né? Não tem aquela história, no máximo vale meio ponto quando o professor é muito bonzinho, né? Enquanto na verdade no dia a dia, na vida, não é assim. Os problemas não são de 0 a 10, né? Não está certo ou errado, os problemas são muito mais complexos. Então, dentro de tudo isso, a gente tem que estar muito atento, porque agora está mudando esse processo todo, né? As escolas estão mudando, elas devem mudar e o ensino deve mudar. Lembra? Inteligência artificial entrando e substituindo todo o trabalho repetitivo. As máquinas também entrando, substituindo o trabalho repetitivo. Você tendo que fazer o trabalho criativo. Então, primeira grande mudança que a gente já falou em episódios anteriores. Você não vai mais trabalhar por hora. Quem trabalha por hora é máquina. Você vai trabalhar como? Por problemas resolvidos. Então, você vai ter que aprender a resolver problemas. Eu queria falar para vocês um pouquinho sobre esse processo de entrada da escola na cultura digital, que é o que a gente está tentando fazer. Veja bem, é a escola entrar na cultura digital e não a cultura digital entrar na escola, porque a cultura digital não é disciplina que a gente tem que ensinar, é onde a gente está, é o ambiente no qual onde a gente vive, é onde a gente trabalha, onde a gente se comunica, onde a gente namora, onde a gente pede comida e táxi. A gente tem que fazer a sala de aula acompanhar essa mudança de modelo, né? Do modelo da era industrial, em que a gente ensinava conteúdos específicos separados para pessoas que iam exercer funções separadas, para um modelo da era de informação em que a gente vai trabalhar em equipes multidisciplinares e o conteúdo está posto para o aluno encontrar, mas ele precisa de uma orientação. Então,
Então, não adianta a escola ter tecnologia, lousa, interativa, etc., se ainda tem um modelo frontal, né? Com o professor na pedagogia do monólogo, adorei. O outro tipo de sala de aula é muito diferente. Os alunos estão ali fazendo seu próprio percurso de aprendizado com a orientação de uma pessoa mais experiente, que é um facilitador, não mais um apresentador de conteúdo, né? Um exemplo bem radical disso é essa Escola 42, ela é no Vale do Silício, é filial de uma escola francesa, e é uma escola de programação, na qual não existem nem professores nem cursos. Os alunos fazem sozinhos os seus percursos de aprendizado e eles avaliam uns aos outros. Eles aprendem do jeito que eles quiserem, eles procuram cursos, palestras, YouTube com os colegas. Eles têm missões para cumprir, né? Existem algumas trilhas e eles avaliam uns aos outros. E essas são algumas das salas de aula que eu vi semana passada em escolas de educação básica no Vale do Silício. Eu não vi nenhuma sala de aula frontal. Eu vi salas de aula flexíveis, com diferentes tipos de mobiliário, com alunos que têm tecnologia presente, não que eles usem tecnologia o tempo todo, mas tem que estar presente para eles usarem quando quiserem, quando precisarem. E o que eles estão fazendo é realizando projetos, desafios, atividades no seu tempo e buscando os seus próprios recursos, né? O azul clarinho nas barras verticais mostra a quantidade de delivery teórico que as pessoas recebem no college, no ensino universitário e mesmo no ensino técnico. O azul mais escuro demonstra a quantidade de aulas imersivas, mais pragmáticas que você recebe. Só que do outro lado, você vê a expectativa, parece aqueles memes de Facebook, né? Expectativa versus realidade. Do outro lado, as barras horizontais mostram a expectativa dos alunos do que eles gostariam de receber, segundo essa pesquisa da McKinsey, no ensino superior e técnico. Então, é on-the-job training, é hands-on, é multimídia, é todas as coisas bacanas que a gente vê em todos os outros lugares, menos nos ambientes de aprendizagem formal, nos ambientes de educação escolar. Em outras palavras, a gente está, até hoje, distribuindo um modelo de aula, de delivery de conteúdo, no que eu chamo uma pedagogia do monólogo, quando a gente gostaria de estar seguindo o tempo inteiro um modelo de startup weekend, onde as pessoas colaboram, sentam-se juntas e assim por diante, né? Que seria algo como uma pedagogia do diálogo, já tão bem descrita por Paulo Freire. E que, como premissa, entende que a aula faliu. A aula é um modelo, é uma metáfora de organização da aprendizagem absolutamente falida. Então você ia lá na escola, vai ainda, né? Na escola você tem lá uma aula de português, uma aula de matemática, uma aula de geografia. Pergunta que eu faço, o que você aprendeu naquele dia em matemática que tem a ver com geografia, que tem a ver com português? Nada, né? Você simplesmente aprendia as coisas, né? E uma não tinha nada a ver com a outra. Então, se você tinha um professor ruim de matemática e um professor bom de história, você acabava não aprendendo matemática, tendo raiva de matemática, aprendendo história, e aí as pessoas falavam que você era de humanas, e você não era de exatas, e você acreditava nisso, e você ia aprender alguma coisa específica. Agora, se você vai criar um jogo, por exemplo, né, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a história do jogo, você tem que fazer a matemática do jogo, você tem que fazer o personagem do jogo. Todas as matérias estão conectadas entre si para que você resolva esse projeto, para que você resolva esse problema. Então, é como se você fizesse todas as aulas e uma aula tem a ver com a outra. E aí você cria um grande projeto que é um jogo, por exemplo. Então, por isso que agora, né, a educação vai mudar por completo. E a educação gamificada é justamente essa educação que faz isso, né, que usa os conceitos dos jogos, né, para que você se engaje naquela educação, para que você vá aprendendo, né, um conceito atrás do outro, e esses conceitos tenham a ver entre si, né, e você cria algo lógico muito maior e um projeto muito maior. E aí, como é que a gente pode gamificar um processo dando conta de desenvolver habilidades e competências que normalmente a gente não ensina na escola, não ensina na universidade e vai aprendendo na vida? Foi olhando para esse desafio, que é o desafio do mundo contemporâneo, que a gente começou a se debruçar no desenvolvimento de novos conteúdos e metodologias que trabalhassem desenvolvimento de competências que são as competências ditas no mundo as mais importantes de serem desenvolvidas em qualquer pessoa,
e em qualquer profissional, né? Então, na hora que a gente fala de capacidade de resolver problemas, de desenvolver o pensamento criativo, de saber se comunicar bem, de ser colaborativo, trabalhar em equipe, desenvolver raciocínio lógico, pensamento crítico, isso é fundamental na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e na nossa vida social. São demandas fundamentais que a gente tem tido um desafio muito grande de desenvolver de forma sistêmica na educação básica e depois também. E aí foi olhando para esse desafio, pensando jovens do ensino médio, final do Fundamental 2 e ensino médio, que a gente começou a trabalhar com a lógica da gamificação. A gente tem experiências, desde trabalhando habilidades do século XXI, como trabalhando conteúdo curricular, gamificação, de alunos que falam, cara, eu achava que eu não sabia nada de matemática, mas jogando eu aprendi sim que eu sou capaz de fazer isso. Porque eu, no meu ritmo, no meu tempo, consegui chegar numa determinada resolução de problema que numa sala de aula tradicional eu me sinto intimidado, né? Eu me sinto fracassado muitas vezes, onde todo mundo diz que eu não dou para aquele assunto. A gente, dentro do modelo tradicional de educação, dentro de uma sala de aula, 30, 35, 40 alunos, é impossível de você viabilizar uma aprendizagem personalizada. Então, a tecnologia, junto com a gamificação, permite esse itinerário, né, mais autônomo e colaborativo ao mesmo tempo, porque, e com isso, a coisa da colaboração, você permite que jovens, individualmente ou coletivamente, joguem, troquem e cocriem. Então, esse é um outro aspecto fundamental na hora que você também pensa gamificação no mundo contemporâneo e na educação. O jogo é voluntário. Eu tô lá porque eu quero. Logo, eu me automotivo. E a gente fala de motivação de aluno, né? Que o aluno é desmotivado e a gente sempre joga a culpa no estudante. E isso é ruim. A culpa não é dele. A culpa é de qualquer outro contexto, menos dele. Quando ele se automotiva a estudar, pô, é incrível. Essa é o Shangri-La. Esse é o Eldorado que a gente está buscando até hoje, com todas essas mudanças que a gente vem vendo. Os jogos têm regras, ou seja, restrições. Essas restrições no jogo são autoimpostas. Mas na nossa sociedade, na vida adulta, a gente sabe que a gente tem regras também, que a gente tem restrições, algumas inclusive autoimpostas, novamente pelo contexto que a gente está, família. Ao mesmo tempo, o jogo é diferente da vida cotidiana, ou seja, ele é um espaço seguro para o erro. Eu vejo, estando dentro de sala de aula, o quanto os alunos se cobram. Eles têm uns discursos prontos que não é deles, é da gente, pai, sociedade, empresa. E quando a gente está jogando algo, a gente se permite errar, porque é através do erro que a gente aprende. Só que por que na sala de aula e na sociedade o erro é criticado? O erro é estigmatizado, né? Não faz sentido para mim. E a gente tem falado muito de educação personalizada. Eu tenho uma crítica, e não é o trabalho de vocês com gamificação, mas às pessoas que usam gamificação, né? Eu sou designer por formação, eu ia falar isso no final, mas eu estou dando um spoiler. O que o designer faz? Coisa bonita, é o que a minha mãe fala. Não. O designer, ele resolve problemas humanos. Olha que incrível. E aí, quando a gente está falando de ser humano é um universo de escolhas. Cada um de vocês é um universo. E eu não posso usar o mesmo sistema de gamificação, ou o mesmo jogo, ou o mesmo discurso para todo mundo. A gente não tem que atochar a gamificação goela abaixo desse moleque. A gente tem que desenvolver ao redor dele. A gente tem que escolher jogos que façam sentido para o contexto dele. O Nave, para quem não conhece, é um programa de ensino do Oi Futuro, acho que é meio que por isso que eu estou aqui, né? E é um colégio incrível que tem como premissa, uma das premissas é ensinar a molecada a fazer jogo. Mas fazer jogo é uma desculpa esfarrapada para ensinar ele a ser incrível e mudar o mundo, independente do que ele seja. Ele está aprendendo a fazer jogo, mas tem muita gente que quer ser advogado. Tem muita gente que vai, sei lá, ser pedreiro. Sabe? E dá para mudar o mundo sendo pedreiro, sendo dona de casa, não importa. O que importa essas competências é esse olhar humano, é esse resolver problemas humano. É a gente não esquecer que o centro de qualquer atividade profissional é o ser humano, é resolver problema. E o ser humano, ele está olhando diversas coisas. Para você entender um processo, não é só ler. A leitura é muito importante, você precisa da interpretação de texto, mas também tem que ver. Você tem que ver aquilo, né? Visualizar, você tem que ouvir. Então, o que a gente precisa trazer agora para o ensino? A gente precisa trazer também o audiovisual. Eu preciso trazer as formas, né, que as pessoas possam entender também de forma audiovisual. Até porque o ensino está ficando cada vez mais híbrido. Você vai para a escola, faz com o seu professor e depois você vem para casa e assiste um filme do YouTube.
né? Então, se está assistindo alguma coisa no YouTube, por exemplo, se eu tenho um storytelling onde me prende naquele vídeo, aí eu vou ficar assistindo ele cada vez mais, eu vou estar o quê? Aprendendo cada vez mais. Eu acho que o mundo contemporâneo ele é um momento especial aí da história, porque ele conheceu uma transformação radical trazida pelo computador. Então as formas de trabalho, as formas de comunicação, as formas de pensamento, as formas de expressão, todas elas se transformaram nos últimos tempos. Em geral, o aluno chega ali com a referência do passado, chega ali com os seus grandes heróis. Gosto do cineasta tal, ou do ator tal, ou do roteirista tal. E ele um pouco quer fazer o mesmo que aquelas referências fizeram. E a escola pode ser um espaço, um momento de decepção, porque a função da escola real, aquela que está comprometida de fato com a formação, é quebrar isso. É dizer, sobretudo no campo das artes, que ele vai aprender o que não existe. O que já se fez é uma base de compreensão, é uma referência para a tradição, é de alguma maneira o ponto de partida, mas ele tem que estar sendo preparado para alguma coisa que não se conhece. Uma daquelas caricaturas deliciosas, uma daquelas boutagens deliciosas está no criador de uma escola de cinema relativamente recente, que é o Werner Herzog. Quando ele lançou a escola de cinema dele, perguntaram a ele o que ele pretendia com essa escola, e ele meio que disse o seguinte, que meus alunos nunca frequentem, porque a verdadeira formação está lá fora, não está aqui nas salas de aulas. Parece que ele está negando, de fato, o papel da formação mais tradicional, mais típica, etc. No fundo, ele está dizendo, aqui vocês vão aprender o ferramental, o instrumental. O verdadeiro desafio não está aqui, que é onde vocês meio que vão se familiarizar com algo já familiar. Está numa outra dimensão, que é aquilo que vocês vão vir a viver e que não está dado. Antigamente a gente tinha um conforto muito grande porque a gente tinha um livro, tinha uma enciclopédia, né? E a gente tinha certeza que o que estava ali era de fato verdade. E agora a gente tem, como a Mariana falou, uma enxurrada de informações, né? E a gente não consegue mais filtrar um pouco o que é verdade, o que não é. E quando a gente começa a usar esse conteúdo para produzir novos conteúdos, como é que vocês acham que a gente vai enfrentar agora essa nova era que está chegando? As pessoas têm essa coisa de dizer que as crianças são nativos digitais e eles sabem, bota lá que eles sabem fazer tudo sozinho. Talvez, no entretenimento, no jogo, no YouTube, mas eu acho que a gente tem um papel muito importante de intermediar, de mediar essa entrada deles no ambiente digital, porque a questão da qualidade da busca, a questão da qualidade da avaliação da informação, por exemplo, são super importantes. Eu só queria ilustrar uma coisa, eu fiz um trabalho que apareceu ali no mapa, eles estavam ilustrando a Odisseia, né? E aí criando colagens digitais e recontando a Odisseia em cima de um mapa do Street View, etc. E um dia eu entrei na sala e tinha um Taj Mahal na colagem do garoto. Aí eu falei, não, olha só, isso aqui você não pode usar, isso aqui é o Taj Mahal na Índia. Ele falou, mas estava escrito que Ulisses chegou lá e tinha um palácio. Aí eu falei, eu aposto que você procurou palácio e esse foi o primeiro que apareceu na busca do Google. Aí ele falou assim, como você sabe? Aí eu parei a aula, chamei todo mundo e falei, porque existe um negócio chamado frequência de busca, o que todo mundo busca mais aparece primeiro, então significa que esse todo mundo procura muito, significa que esse todo mundo conhece e esse você não pode botar, porque vão saber que é na Índia. Então eu acho que é muito importante, é um letramento importantíssimo para adultos e para crianças, a gente tem que intermediar esse tipo de coisa, né? essa cidadania digital. O ser humano está mudando, a forma de aprendizado está mudando, ela está ficando cada vez mais dinâmica. Então, temos que abraçar as tecnologias, temos aí que usar o audiovisual, temos que usar tudo que está à nossa disposição, para quê? Para criar um sistema educacional novo, um sistema educacional que privilegia a criatividade, né? E esse é o ponto principal de tudo isso.